Vocês estão com frio? Tá frio? Você tem um ar quente ali, né? Calor, gente. Hã? Não, mas a matriz do ministério que eu participo é. Por causa disso, porque aqui eu guiado aqui pra gente já é frio demais. Porque ela é frio aqui pra você. Não é frio não. Pra nós, tomado. Pra nós, mas pra mim, de São Paulo, pra mim. Você já tem idade, cara? Tenho idade, mas eu acho que isso dentro é muito mais perigoso. Você tem medo de altura? Tenho, nossa. Teve gente que virou diácono aí, que eu vi, né? E a palavra é sua hoje? A palavra é sua então? Adão. Onde você está, Adão? Amém, irmãos? Amém! Nossa, porra. Glória a Deus. Vocês estão com frio? Cadê os meninos do louvor aqui? Aquele lá, Vai orar para nós? Depois a gente ora. Onde você vai? Vai sentar aqui? Capelão mesmo? É? Amém, então. glória a Deus. Glória a Deus. Seu nome me ajude, tá bom? Mas vai ajudar, mano. Aí sim, agora tá. Amém, irmãos. Amém. Amém. Vamos lá, irmão. Tá chovendo. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido largar tudo e parar. Mas Deus conhece minha estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Pode parar o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, irmãos? Sobre a oportunidade. Mais um daí, mandou bem, pô. Primeiro dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só não pode dar um pandeiro pra ele, senão ele vai tocar uma tremessão, não tá, rapaz? A menina tá assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique em paz, varão. Na casa do pai. Jogar bilhar no treino e Que é isso, Madeira? Aleluia. Amém, igreja? Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Esse microfone mesmo, Vanel? É porque essa minha bateria aqui que não tá. Aí. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os teus livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu, irmão, sou grato à oportunidade. Palmas para o Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Vocês querem uma palavra assim para fazer um carinho ou para falar o que precisa falar? Hã? Vocês estão de capacete, não? Não é? É, porque a pancada é forte. Essa que está aberta aqui é forte. Estão preparados? É isso aí. Quanto tempo faz que eu não venho aqui? Vocês falaram? Não é possível. O Chico faz 2 meses. Ah, ele faz. O último dia foi o aniversário dele. Ele estava fugindo, né? Que dia foi o aniversário dele? Abriu? Ele não estava viajando, não. Ele não veio mesmo. Não, tô bem. É. Irmãos, vamos orar? Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te pedimos, Jesus, nesse momento, que o Senhor se faça presente entre nós. Senhor, se nós estivermos aqui reunidos, o Senhor não estiver, não tem efeito nenhum. Pai, a sua palavra fala em Hebreus que se não for o Senhor nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós não temos salvação, Pai. Então nós te pedimos, Jesus, que o Senhor se manifeste entre nós essa noite. Abra o coração dos meus irmãos que vão ouvir a sua palavra, que é viva e eficaz.
Revela, Jesus, de dentro de nós, tudo aquilo que o Senhor deseja. Senhor, resgata de nós a sua identidade, Pai. Nós queremos te servir naquilo que o Senhor deseja. Esse é o nosso pedido. Então, se revela entre nós. Acorda os meus irmãos nesse frio, para que eles recebam aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmão. Eu queria falar hoje sobre as transições de Deus. Irmãos, tem algo que a gente precisava entender, e eu demorei para entender, mas eu entendi. Só que você precisa... Alô? Alô, som. Alô, som. Eita. Alô, e vai. Só que se você entender essa palavra aqui, e aí talvez você tenha que já começar refletindo, se de fato você quer entender. Você está aqui, irmão? Amém. Vocês estão com sono? Distribui café aqui para eles. Irmão, se a gente entender o que significa as transições de Deus e como ele se movimenta, a nossa vida vai mudar por completo. Mas precisa entender mesmo, no significado do que o texto nos explica. Sabe o que acontece? Quantos de nós aqui já recebemos uma promessa de Deus? Teve gente que nunca recebeu? Não é verdade. Eu já orei por você e já te dei uma promessa de Deus. Aqui. Nós temos 3 maneiras, basicamente, de receber uma promessa de Deus. No momento que a gente está lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo fala com a gente. Amém? Amém. Nós também podemos receber uma promessa de Deus através de um homem de Deus, que quando vai orar por nós, recebe algo do Espírito Santo e derrama sobre a nossa vida. Amém? Amém. E nós podemos receber uma promessa de Deus no nosso secreto, por algum tipo de visitação do Espírito Santo, onde sequer estamos lendo a palavra, mas porque estamos ali rendidos diante dele, o próprio Espírito Santo vem e te dá uma direção. Vocês conhecem a história, foi assim que aconteceu comigo lá no final de 2023. Eu não estava lendo a Bíblia, eu estava simplesmente conversando com Deus. E o Espírito Santo me pegou e me deu uma promessa. O que acontece? Uma das maiores dificuldades que nós temos não é receber uma promessa. Porque todos nós que estamos aqui, como no dia de hoje, buscando algo de Deus, nós estamos em um ambiente onde o Espírito Santo se manifesta e ele pode nos dar uma promessa. Estão me acompanhando? O problema é que a gente não quer atravessar o processo entre a promessa recebida e o cumprimento dela. Quer ver um exemplo? Quantos aqui entram para ficar 7, 9 meses em tratamento e desistem? Muitos. Por quê? Recebeu uma promessa de resgate, Deus abriu uma porta, mas a pessoa não tem paciência de passar pelo processo. E isso não tem a ver só com vícios. Tudo na nossa vida é assim. Você conhece gente que antes de receber o salário já está fazendo conta até para a futura geração? O que é isso? A pessoa não quer esperar o processo. Eu primeiro estudo, me preparo, arrumo um emprego, faço uma reserva de emergência, cuido da minha casa, depois eu vou trocar de carro. O que a pessoa faz? Mal entrou no emprego, já vai lá, já faz um carnê de 60 meses. Falta do quê? De paciência. Não quer esperar o processo. E nessa de não esperar o processo, nós não atingimos a promessa. Você está me entendendo? Estou pegando exemplos bem assim, do nosso dia a dia, para a gente exercitar junto essa reflexão aqui. Amém, irmãos?
Deus é um Deus de transições. Deus se movimenta nas transições. Quer ver um exemplo? Deus aparece para Abrão e fala o quê? Ó, é Abrão, viu, gente? Quando Deus chega e fala: Abrão, eu quero que você saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei, ou te prometi. O que Abraão fez? Foi, irmão. Deus não falou com ele? Ele sabia que era de Deus? O que ele fez? Ficou parado? Não, ele foi em direção à promessa. Só que para isso existe um processo. Porque Deus não falou para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para tal lugar. Deus falou o quê? Para a terra que eu te mostrarei. Então, na nossa relação com Deus, esse Deus que é Deus de transições, nós precisamos, em primeiro lugar, crer no que Ele está falando. Eu vejo um monte de gente receber promessas, e aqui nesse ambiente, a gente já viu promessas de Deus, e a pessoa não recebe. Primeiro, porque não quer atravessar o processo. E segundo, porque ela mesma não acredita na promessa. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Aqui nós estamos num ambiente de pessoas desacreditadas. Eu também sou desacreditado naquilo que Deus me chamou para fazer. Tem um monte de gente que fica olhando assim e fala assim: esse cara está fazendo. Por quê? Porque não está escutando o que eu estou ouvindo. E aí, se eu mesmo não acredito naquilo que eu já escutei, como é que eu quero esperar que alguém que está ao meu redor acredite? Então a primeira mensagem nessa noite para você é o seguinte: você tem uma palavra? Seja o primeiro a acreditar nela. Não se preocupa se o seu amiguinho não acredita. Se o seu familiar não acredita. E acredite, os familiares são os últimos a acreditar. É assim mesmo. Quem vendeu José? Hã? Os irmãos. Então Deus é um Deus de transições. E onde a gente vê isso? Na palavra que Ele nos deixou. Ele tira Abrão de Ur. Sai daqui e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tira José da casa do pai e vai para onde? Para o palácio. Ele tira Moisés do Egito e leva Moisés para onde? Para o deserto. Antes da terra prometida. Ele tira Davi do campo, que estava pastoreando ovelhas, e leva Davi para onde? Para o trono, irmãos. Um pastor de ovelhas que virou rei. Ele pega Pedro, impulsivo, agressivo, pescador de peixes. E faz o que com Pedro? Pedro, a partir de hoje você será um pescador de almas. Ou homens. Ele pega Saulo no caminho de Damasco. Um cara que matava cristãos em nome de um Deus que ele achava que era Deus. E transforma Saulo num dos maiores apóstolos que a Bíblia apresenta. Escreveu uns 70% do Novo Testamento. Então Deus não age enquanto você está sentado aí de braço cruzado. Deixa eu falar isso para você, irmão. É uma verdade dolorida, mas é verdade. O que mais existem são pessoas precisando sair de um lugar para outro, para receber a promessa, mas elas permanecem onde elas estão, porque é muito mais fácil murmurar do que caminhar. Entenda o que eu estou querendo falar para vocês essa noite. O reino de Deus, ele é construído por pessoas que aceitaram mudar de estação, mudar de fase. E aí nós vemos algo muito interessante e repetitivo. Presta atenção aqui, senão você não vai entender. Existe algo interessante e muito repetitivo na Bíblia. Todas as vezes que Deus quer mudar o destino de alguém, irmãos, Ele primeiro muda o ambiente dessa pessoa. Quando Ele falou para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, Ele não estava falando para Abraão sair só do relacionamento com o parente dele. Ele estava falando para Abraão sair do território dele. Ele estava falando para Abraão sair do conforto dele, da comodidade dele.
Vocês acham que era mais fácil para mim ouvir o que Deus falou lá no final de 2023 e ficar quieto ou me movimentar na direção disso? O que seria mais cômodo? Espera aí, um de cada vez. Ficar quieto. Minha vida estava funcionando. Para que eu vou querer mexer com isso? Mas eu ouvi, irmão. E eu sei o que eu ouvi. E aí não precisa ninguém acreditar, eu acredito. Porque quem me prometeu é fiel para cumprir, irmão. Vocês estão tudo dormindo, eu vou começar tudo de novo. Irmãos, nós vivemos pedindo para Deus o propósito da nossa vida, é ou não é verdade? E aí Deus revela. E o que eu faço com isso? Porque se eu não estiver disposto à mudança, eu não vou viver o meu propósito. Tem um monte de gente que está aqui que recebeu muitas palavras de maldição, é ou não é verdade? Você aceitou? Não. E você vai fazer o que para mudar? O que mais? Buscar a Deus. O que mais? Passar pelo processo. Porque se você não passar pelo processo, se Deus te colocou aqui é para você passar pelo processo. E se você não passar pelo processo, não adianta você querer encurtar caminho e sair no 3º mês de internação. Você não vai chegar na promessa que ele tem. É preciso respeitar os processos. E a primeira transição que a Bíblia apresenta para Abraão é a transição daquilo que é familiar para ele. Porque quando ele sai perto dos seus familiares, da sua terra, Deus está colocando ele num extremo desconforto. Sabe o que diz isso? Ruptura. Abraão precisava romper com uma situação que estava aprisionando ele. E isso não está relacionado só a vícios, presta atenção nisso. Tem gente que nasce, cresce e morre na mesma estação. Porque não consegue perceber Deus mudando as estações. É como se eu era empresário. Então, como eu sempre fui empresário, eu vou morrer empresário. Não! O que é que Deus está revelando para você, irmão? O que é que Deus está te mostrando? De onde Deus já mandou você sair? Não está dando certo, não deu certo. E você está insistindo. Aí a pessoa fala assim, não, porque eu vivo uma maldição hereditária. Não é verdade. Você vive uma maldição das suas próprias decisões, onde Deus já falou para você, sai daí. A gente se aprisiona em algemas que não existem, são algemas invisíveis. E aí Deus não vai mostrar o seu destino, a sua próxima fase, o seu próximo passo, se você não der o passo primeiro, irmão. Imagina que a sua vida é um tabuleiro cheio de casas. Sabe aquele jogo? Você vai mudando o pino. Você está no 0. Deus falou para você, sai daí. E você vai dar o primeiro passo. Quando você chegar nessa casa, aí ele vai revelar para você os próximos passos. É um processo. Eu não fui pego pelo Espírito Santo na minha casa de final de 2023 e imediatamente após eu abri uma igreja. Não foi esse o processo. Deus falou para mim, vai para a rua. Antes de ir para a rua, eu já tinha um estudo bíblico na minha empresa há 2 anos. Aí ele falou, vai para a rua. 2 anos na rua, agora ele falou, abre uma igreja. É um processo. Vocês estão entendendo? Nós precisamos respeitar o processo. Deus, irmãos, muitas vezes não vai nos apontar as nossas entradas. Mas quase sempre Ele vai falar para nós as nossas saídas. Veja, Ele falou para Abraão, sai. Mas não falou para onde. Quando que Ele mostrou? Quando Abraão deu o primeiro passo. O primeiro passo é nosso. E por que isso? Porque fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Então, se nós tivermos todas as garantias de Deus, quando Deus fala para nós assim, não é mais para você ficar nesse emprego.
Aí você fala com Deus assim, olha, então quando eu arrumar outro, eu saio. Você nunca vai arrumar outro. Nunca vai arrumar outro. Porque Deus quer que a gente dê passos de fé, irmãos. Se nós tivermos tudo pronto, sabe qual é a verdade? A gente nem procura Ele mais. E o mais engraçado, o mais curioso, é que essa palavra site, no original, significa vá para ti mesmo. E aí, irmão, você precisa entender que quando nós descobrimos quem Deus é, Ele revela quem nós somos. Você devia anotar isso, porque isso é muito forte. Se você quer descobrir a sua identidade, para aquilo que você foi criado por Deus, você primeiro precisa descobrir quem Deus é. Se você não entender quem Deus é, você não consegue viver a sua real identidade. Então, se eu quero encontrar quem eu sou, e eu quero saber quem eu serei, presta atenção nisso, eu preciso necessariamente deixar quem eu tenho sido até aqui. Ficou confuso? Vou falar de novo. Se eu quero descobrir quem eu sou e quem eu serei, eu preciso primeiro deixar quem eu tenho sido. Tem muita gente segurando coisas com as duas mãos e Deus preparado para entregar o novo e a pessoa não tem nem como pegar. Sabe por quê? Está com as mãos ocupadas. Irmãos, isso é muito sério. Abraão precisava sair da terra, mas não era só uma questão geográfica, era uma questão de sair da mentalidade daquela terra. Se você tivesse numa palestra com esses coaches motivacionais, ele ia falar assim, você é a média das pessoas das 5 pessoas que você mais convive. E o que a Bíblia está dizendo sobre Abraão é isso aí. Cara, sai daqui, vai. Seu lugar não é aqui. Mas Senhor, para onde eu vou? Vai. Vai que eu vou te mostrar. Mas sai daí. Senão você não vai viver o que eu tenho. Então Abraão precisava sair da casa, irmãos. Mas ele também precisava deixar os padrões da própria mente limitada dele. E sabe o que nos aprisiona? Sabe o que nos aprisiona? A nossa própria mente. Nós estamos o tempo todo, irmãos, ou vivendo o passado, ou preocupados com o futuro. E aí, ou eu estou depressivo porque eu vivo no passado, ou eu estou ansioso porque eu estou vivendo uma situação que nem chegou. E o presente? No presente eu estou paralisado. Eu estou na minha terra, no meu conforto, perto daquelas mesmas pessoas de sempre. E sabe o que acontece? Eu estou colhendo os mesmos resultados. E aí eu falo que é Deus que não me ajuda. Então, sair da parentela nesse texto significa muito mais do que deixar alguém para trás. Significa deixar influências do passado. Irmãos, quando vocês saírem daqui, vocês vão ter que deixar de lado aquilo que são referências antigas na vida de vocês. Tem que deixar de lado, irmão. Uma coisa que eu fico vendo nas comunidades terapêuticas, e que eu nunca perguntei para ninguém, mas é algo que me chama a atenção. Se eu tivesse uma comunidade terapêutica, não teria mesa de bilhar. Por quê? Você vai sair daqui e vai jogar bilhar onde? Você acha que vai dar certo? Não. E por que é que você está alimentando isso aqui dentro? Irmãos, a gente precisa vigiar, porque o inimigo é sutil. O inimigo, ele vai jogar cascas de banana para você escorregar. E aí, nesse exato momento, talvez Deus esteja chamando alguns de nós para um novo nível de intimidade com Ele. Eu não gosto quando vocês ficam quietos assim. Sabe qual é o problema? A gente precisa
deixar a nossa antiga versão para viver o novo de Deus. Pode ver, muitos de nós temos os mesmos problemas da vida inteira. E isso não é culpa do problema, é culpa nossa que geramos os mesmos problemas. Isso é muito sério, irmãos. Porque se a gente quer ter resultados diferentes, nós temos que viver diferente. Eu convivo com muitas pessoas em diversos círculos de relacionamento, em diversos níveis sociais, em diversos segmentos diferentes. Ora eu estou numa reunião de diretoria lá na Fiesp, no prédio, lá na Avenida Paulista, o maior luxo do mundo. E no outro dia estou sentado na guia conversando com um morador de rua. Concorda que são ambientes diferentes? Mas você sabia que a prisão é a mesma? A diferença é que lá o cara está preso na fartura dele. E aqui o cara está preso no pecado dele. Mas ambos estão presos. Porque o que está na guia comigo acha que aquilo ali é a vida dele. E o que está lá no bem bom acha que aquilo lá é a vida dele. E quer saber? Nem essa pobreza aqui, essa miséria aqui vai durar para sempre. E nem aquela fartura lá vai durar para sempre. E aí a pergunta para nós é o que nós somos. E não como nós estamos ou o que nós temos. O que nós somos. Quando você não estiver mais aqui, irmão, o que vão falar de você? Porque eu não sei se você sabe, você vai morrer. Eu também. E aí, nesse momento, nasce uma segunda transição necessária para a gente poder viver o que Deus tem. Que é a transição da nossa certeza, onde nós controlamos todas as coisas, para a nossa dependência. Você sabia que o plano de Deus para você e para mim é que nós sejamos dependentes dele? É só ler a Bíblia. Por que você acha que Deus mandava o maná todos os dias? E não um estoque de maná para o ano inteiro? Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé, agora já é Abraão, tá, irmãos? Porque até ele sair da terra dele, ele era Abrão. Presta atenção que você não vai entender. Até ele sair da terra dele, ele era Abrão. Agora ele já é Abraão. Amém? Amém. Deus mudou a identidade dele. Você está entendendo isso? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Irmãos, nós precisamos aprender a depender de Deus. Deus mandou? Deus mandou? Marcha. O mar não abriu antes que marchasse em direção a ele, irmão. E o homem natural, o homem que não vive pela fé, ele quer ter controle de todas as coisas. Mas o reino não funciona sob o controle humano. O reino funciona sob o controle de Deus. E aí nós queremos ser seres espirituais, mas nós não entregamos a nossa vida na mão dele. Não tem como, irmão. Ou eu sou alguém que tenho a vida rendida a Jesus, e eu entrego todos os meus caminhos a ele, e eu obedeço aquilo que ele está falando, ou é melhor que eu caia no mundo de uma vez. Porque eu não estou vivendo a fé que Deus nos chama para viver. No caso de Abraão, Deus não deu coordenadas. Deus não mostrou terra. Deus nem falou quando que ele ia achar a terra que ele iria. Não tinha tempo definido. Ele apenas disse, vai. E isso nos mostra um certo padrão de Deus na Bíblia. Quer ver? Se você não concordar comigo, você pode falar. Moisés, será que sabia o que aconteceria diante de Faraó? Não sabia. Josué sabia como Jericó cairia? Quem falou não? Não sabia. Pedro,
Quando Jesus estendeu a mão para ele e falou, vem Pedro, vem andar sobre as águas. Ele sabia como que isso ia funcionar? Eu imagino Pedro olhando aquele mar revolto e falando assim, Jesus bateu a cabeça. Eu vou me afogar. E aí, quando que ele parou de afundar? Quando ele olhou para quem? Para Jesus. Você sabe por que a gente anda se afogando, irmãos? Porque a gente tira os olhos dele. E não acredite que a sua mente vai te deixar em paz. A sua mente vai sempre brincar com você. Sabe por quê? É aí que o diabo age. Se o diabo quiser, você escuta coisa até que ninguém falou. Está entendendo isso? Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu vou traduzir para você. Para de pensar com a sua cabeça, cabeção. Nós não temos alcance para conseguir entender como Deus pensa. Muito menos para determinar como Deus deve agir. E aí a gente fica com a nossa mente natural querendo traduzir o que Deus está fazendo. Não vai acontecer. E aí quando a gente insiste muito em desobedecer, e aí fica o alerta. Se você está desobedecendo a Deus, fica o alerta para todos vocês. Deus vem e arranca as nossas muletas. Você quer ficar aí mesmo? O que aconteceu com Jonas, irmãos? Vai pregar em Nínive. O que Jonas fez? Não, aquele povo tem que morrer. Não vou não. Comprou um bilhete, foi para o navio. Vocês conhecem a história. Aonde Jonas parou? Na barriga do peixe. E você, quer viver o que Deus tem ou quer ir na barriga do peixe? Porque se ele falou, irmãos, já era. A uma palavra de Deus é sentença. E aí muitas vezes Deus fica em silêncio. Quem já experimentou o silêncio de Deus? E aí o que a gente faz com a nossa fé? Vacila, né? Mas Deus não está cuidando disso. Deus não fala nada. Os meus problemas só aumentam. Eu estou sem dinheiro. E agora? Não deu certo isso, não deu certo aquilo. Irmãos, às vezes é Deus permitido. Sabe por quê? Você colocou a sua confiança em coisas e não nele. Deus é muito bom, irmãos. Mas você quer saber? Ele é seu pai. E eu não sei quem tem filho aqui. Você não corrige seu filho? Eu corrijo. Arrumo uma briga danada com meu pai e com minha mãe, mas eu corrijo. Porque eu sou pai, eu tenho que educar. E você acha que Deus faz o que com você? Então é melhor a gente entender, discernir o que Deus tem para nós e a gente entrar nesse caminho do que a gente ir parar na barriga do peixe. Vocês estão quietos. E aí quando a gente desiste de lutar com Ele e aprendemos a entrar nesse lugar de dependência, aí Ele nos leva para uma nova fase. Eu queria que você notasse a sequência dessa transição. E talvez seja a mais dolorosa de todas. Que é essa transição de identidade. Irmãos, tem muita gente que acha que é o que faz. Eu vou repetir. Tem muita gente que acha que é o que faz. E o que você é não tem nada a ver com o que você faz. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Se você está fazendo outra coisa, você até pode ter um sucesso. Mas você é, na verdade, o cara mais fracassado que existe. Porque você está tendo sucesso em algo que Deus não chamou você para fazer. Pergunta como é que eu sei. Era eu. Você podia olhar de fora e falar assim, pô, o Temer, olha, o Temer está à frente de uma empresa que fatura dezenas de milhões de reais por ano. O cara está andando de carro importado, o cara mora bem, pô, o Temer está de sucesso.
Irmão, sucesso eu vivo hoje. Glória a Deus. Sabe por quê? Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Aleluia. E isso me custa bastante. Tem muita renúncia. De tempo, de recurso, preocupações. Talvez eu não tivesse. Se eu não tivesse seguindo aquilo que Deus mandou. Mas quer saber? É um momento da minha vida que eu estou mais feliz e satisfeito. Porque eu sei que é o meu lugar. E isso tem a ver com identidade, irmãos. Por isso que nós vivemos um mundo doente, onde as pessoas se dopam com remédios, enchem a cara com bebida e usam drogas. Por quê? Porque elas não estão posicionadas naquilo que Deus tem. E aí existe um vazio, que a pessoa tenta preencher como? Com qualquer outra coisa. E não precisam ser coisas ilícitas. Não precisam ser coisas que a gente trata como um pecado maior. Não. Tem um monte de gente que nunca bebeu, que nunca usou droga, mas que tem um casamento destruído. Por quê? Porque não consegue ser fiel a uma aliança que fez diante de Deus. E por que ela não consegue? Porque ela ainda não entendeu que esse vazio que ela sente não serão outras mulheres que vão substituir, mas é Jesus. E quando nós tomamos essa posição, irmãos, e a gente segue nessa transição, entendendo o que Deus tem, de quem eu sou hoje, para quem Deus diz que eu sou. Eu sou uma pessoa hoje, mas Deus disse que eu serei outra pessoa ali na frente, depois desse processo. Aí eu entro num lugar aonde eu pararei de ter lutas que hoje eu enfrento. Vocês vão entender. Gênesis capítulo 17, versículo 5. E não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão. Será o teu nome, porque por pai da multidão das nações te tenho posto. Irmãos, Abrão significava pai exaltado. Também acompanha? Abraão significa pai, mas de multidões. Vocês acham que Abraão evoluiu para cima ou para baixo? Então, antes de mudar destinos, Deus vai te identificar, irmãos. Vai mostrar para você a sua identidade. Muitos de nós aqui não sabemos a nossa identidade. E entrar nesse lugar de entender a nossa identidade e seguir naquilo que Deus tem é a melhor escolha que a gente pode fazer, irmãos. Quando Romanos 8:28 fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. É propósito de quem? O nosso ou de Deus? De Deus. Então você quer que tudo coopere para o bem? Entra no propósito que ele tem. Aleluia. É simples, irmão. O processo é doloroso, mas é simples. Então, todas as vezes que Deus estiver transicionando você, mudando a sua estação, Ele vai mudar a sua identidade. Porque se Ele não mostrar para você a identidade que Ele firmou em você, Ele não consegue mudar a sua realidade. Como é que vocês acham que eu posso, em um dia, receber a visitação do Espírito Santo e nunca mais beber? Pergunta para o meu pai, ele enchia meus pacová, porque eu bebia muito. Irmão, o Espírito Santo me visitou num dia, nunca mais eu coloquei uma gota de água de álcool na boca. Não é esforço humano, é libertação. Mas por quê? Por quê? Porque eu caminhei em direção a isso. Eu dei o passo de decidir, nunca mais eu bebo. Glória a Deus. Você está entendendo? Quase tudo na nossa vida, se não tudo, parte de uma decisão. E aí Deus começa a liberar sobre nós as novas estações. Quem quer viver a nova estação de Deus aí? Glória a Deus. Davi era pastor, não era? Sim. Pastor de ovelha. No que Deus transformou ele? Rei. Hã? Rei. Gideão era um cara medroso? Muito.
Ele era conhecido como medroso. Como que Deus chamou ele? Valente. Pedro, falamos dele, era agressivo, instável, não era? Como que Deus chamou ele? Pedra. Irmãos, pedra não remete à estabilidade? Você percebe que todas as vezes que Deus chama, ele muda a identidade. Mas não é que ele muda para uma nova identidade, ele muda para a identidade original. Quando ele te criou, ele já sabia, irmãos, para que ele te criou. A Bíblia não fala que ele nos chamava pelo nosso nome antes de estarmos no ventre da nossa mãe? Vocês não estão entendendo, eu vou ter que começar. Pai, você não tem pressa. Aleluia, Deus. Ele está bem. Saulo era um perseguidor de cristãos. Não era? O que ele se tornou? E o que Paulo fez? Escreveu quase 80% do Novo Testamento. Principal apóstolo de Jesus. E ele que matava cristãos, aceitou morrer pelo Evangelho. Viveu grande parte da sua vida nas prisões. E num dado momento ficou uma briga. Que ele era preso de quem? Ele falou, para. Não sou nem seu preso, nem de gregos e nem de romanos. Sou preso de Cristo. Voluntariamente preso de Cristo. Então a gente precisa entrar nesse lugar, irmãos. Porque o diabo vai sempre tentar nos definir pelo nosso passado. Eu fico olhando para vocês assim, para mim é muito claro. Quem está aqui sem nenhuma perspectiva de um futuro melhor. Não porque não haja perspectiva, existe. Está disponível para todo mundo. Mas porque você próprio não acredita. Parece que você está aqui numa posição de desânimo. Eu não tenho mais jeito. Só de olhar eu sei. Sabe o que você precisa fazer? Assumir a identidade que Deus te deu. E não a identidade de palavras que você recebeu de maldição. Está entendendo isso? Então não deixe o diabo te definir pelo seu passado. Peça a Deus, irmãos, para definir você pelo seu futuro. Para mostrar para você o que Ele tem. E aí, eu preciso me preparar. Porque existe algo que acontece entre a nova identidade e o cumprimento da promessa. Presta atenção nisso. Você vai ter que dar uma passeadinha num lugar que não é muito agradável. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Um de cada vez. Guiou no deserto. Estes 40 anos, para quê? Para te humilhar, te provar, para saber onde estava o seu coração. Irmãos, a comunidade terapêutica é um deserto. É ou não é? É claro que é. Você não está aqui numa colônia de férias. Você tem problema com seu coleguinha de quarto? Eu não tenho. Opa, eu sei que tem. Já é praxe. Tem muitos aqui que já estão pensando em desistir. Não tem? Tem ou não tem? Eu sei que tem. Eu sei até quem é. Irmãos, ninguém gosta do deserto. Mas quase todos os grandes homens de Deus passaram pelo deserto. Moisés, Davi, Elias, João Batista, Paulo e o próprio Jesus. Onde Jesus foi tentado? No deserto. Então o deserto não é um sinal de abandono. Eu queria muito que você entendesse isso, irmãos. Para você aproveitar o deserto. Porque se você aprender o que você tem que aprender no deserto, depois você não precisa voltar para lá mais. Glória a Deus. Faça a travessia do deserto no tempo correto, respeite o processo e nunca mais volte lá, irmão. O deserto não é rejeição, é preparação. E aí agora eu quero profetizar na sua vida. O que Deus tem para vocês é muito grande.
Eu creio verdadeiramente que aqui, irmãos, sairão muitos avivalistas. Pessoas que poderão falar de Deus, daquilo que Ele fez na própria vida. Para alguém que ainda está no fundo do poço. Eu verdadeiramente creio nisso. Você quer viver isso? O primeiro a acreditar é você. Esquece quem está lá fora. Esquece de querer provar para alguma coisa para alguém. Libera perdão, irmão. Para de ficar arrastando esse corpo com você pro resto da vida. Libera. Essa pessoa que te ofendeu, quer saber? Ela tinha razão. Isso só dava dor de cabeça também, pô. Sabe, a gente precisa tomar consciência. Deserto não é atraso. É um alinhamento espiritual. E aí o que morre no deserto? Como é que eu saio do deserto rápido? Eu preciso matar o quê? A nossa autossuficiência. A gente precisa sair dessa ideia de controlar todas as coisas. Você está entendendo isso? Entra na dependência de Deus. E se você fizer essa transição de sair da sua autossuficiência para a dependência, o que aumenta? A intimidade, o seu nível de fé, a sua maturidade espiritual. Meu pai esses dias mandou eu parar com esse negócio de igreja. Porque eu estava fazendo uma live, lendo a Bíblia e orando às 5 da manhã. Nós estamos fazendo isso. Estou te atormentando só. A gente está num propósito de oração de 40 dias. E eu estou fazendo live às 5 da manhã, orando e fazendo um estudo da Bíblia. Nesses 40 dias a gente vai andar a Bíblia inteira. E aí quando eu leio um texto e ele salta nos meus olhos, eu me emociono. Porque o Espírito Santo fala comigo. E ele está aqui, irmão. E aí essa emoção não é tristeza. Mas você entrar na presença é algo esplendoroso. Você experimentar a glória de Deus. Nós já tivemos experiências absurdas aqui. É ou não é? Por quê? Porque quando o cabode vem, que é esse poder, essa glória manifesta, a gente sente. Então chega um momento mais perigoso. Porque depois da travessia, Deus vai começar a liberar para você um novo ciclo. E nesse novo ciclo, Ele começa a derramar na sua vida aquilo que Ele tem. Irmãos, essa transição da nossa capacidade humana para a nossa capacitação divina é algo perigoso. Sabe por quê? Nós podemos cair no equívoco de achar que quem faz as coisas somos nós mesmos. Quando a gente ora aqui e alguém é curado, eu achar que fui eu. Quando eu tenho uma palavra de revelação, ou eu consigo entender melhor a Bíblia do que os meus amigos, e eu acho que sou eu. Quando eu vou tocar um louvor, Deus me dá uma letra nova, e eu acho que sou eu. A gente precisa cuidar nesse momento. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você quer saber se o que está sobre a sua vida é de Deus, você precisa sempre se sentir incapaz. Nesse movimento que Deus está fazendo agora, da gente abrir a igreja local em Taubaté, já alugamos até o ponto. Eu sentei numa mesa com pastores experientes, mundialmente conhecidos. E eu falei assim: pastor, mas sabe o que é? Eu não sei fazer igreja. Aí ele botou a mão no meu braço, olhou bem dentro do meu olho e falou: então você está pronto. Amém. Porque se você acha que você sabe fazer, a glória não é de Deus, é sua. Vocês não entenderam, né? O que é que tem na sua vida, irmão, que você acha que é você que está fazendo? Reconheça o que Deus está fazendo através da sua vida e na sua vida. Porque o que Deus tem para nós sempre vai desafiar a nossa capacidade humana.
E tem um motivo: Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se você quer fazer algo sozinho, provavelmente não é plano de Deus para a sua vida. Ele te dá essa consciência. Deus sempre vai usar as nossas limitações para revelar o poder dele. Alguém fala para mim assim: Temer, que palavra. Eu falo: cara, é Deus purinho, porque eu nem sei o que eu falei. Eu dou uma preparada aqui, depois eu vou assistir o vídeo que eu gravo, e não tem nada a ver com o que eu coloquei aqui. Os textos vão vindo, e eu não sei de cor os textos, mas eles vão surgindo na minha cabeça. Você sabe o que é isso? Não é uma capacidade humana, é um favor de Deus sobre a minha vida. E Deus age exatamente assim. Olha o que diz 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Então, se a gente quer receber a graça de Deus, a gente precisa se fazer fraco. Então, o propósito, irmãos, que Deus tem sobre a vida de vocês, a partir do momento que Ele revelar para vocês, nunca será sustentado pelo seu talento. É o vento a favor. Todos os homens, irmãos, todos os homens relevantes da Bíblia, todos esses que eu citei, Abraão, José, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, não permaneceram iguais depois que Deus os encontrou. Porque o Deus que nos chama é o Deus que nos transforma. Por isso, quando vocês saírem daqui, as pessoas têm que olhar para vocês e falar assim: não reconheço mais esse cidadão. Esse cara aí não é o mesmo cara que saiu daqui. Irmãos, nós precisamos entrar nesse lugar. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, para encerrar: você quer entrar nesse lugar? Você está disposto a sair do seu comodismo, do seu conforto, para aquilo que Deus nem mostrou para você ainda? Então eu queria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar com você. Amém, irmãos? Agora deixa eu te dar uma sugestão, não fique em pé não. Isso aqui é um altar. Se prostre diante de Deus aí e vamos orar junto. Aquele que não conseguir ficar de joelhos, senta, não tem problema. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, chica la basura, la basura, la basura, la basura. Chica la basura, la basura. Oh, Espírito Santo de Deus. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que possa sorrir. Eu vi assim, não há ninguém igual a ti. Glorioso, tua presença é mais
Ele disse, Pai, a minha alegria um dia se completará. Um dia, Pai, a minha alegria se completará. Quando aqueles que tu me deste estiverem comigo, aonde eu estiver. Nós somos a alegria dele. Nós somos a sua alegria. Isso quer dizer também que nós, como igreja, somos convidados a fazer dele a nossa alegria. Porque o maior sucesso da nossa vida, o maior sucesso da nossa jornada, vai ser o dia que nós olharmos para os olhos dele. O dia que nós olharmos para os olhos do nosso amado.
seu nome é maravilhoso conselheiro. O seu nome é maravilhoso conselheiro. O seu nome é maravilhoso conselheiro. Eu sou. Senhor, eu sei, Senhor, o Senhor tem uma obra nessa vida. Eu faço isso, eu levanto o Senhor eu faço, Senhor, que ele saiba para ser alguém irrepreensível. Oh, aleluia! Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Leave our palavra will express Aleluia, Jesus. wisdom. Deus mandamentos guardem meu coração. Quero obedecer, quero obedecer. Para a gente encerrar, mas eu queria que você cantasse a todos os pulmões. Aleluia, Deus. O Espírito Santo está aqui, irmãos, e ele quer se manifestar ainda mais entre nós. Glória a Deus, aleluia. Canta com a sua boca. Só Ele é digno. Só Ele é santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Glória a Deus! Pois tudo vem de ti e tudo é para
pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Irmãos, tem mais gente para vir aqui à frente. Se você não veio ainda, faz esse movimento, o Espírito Santo está te chamando. Irmãos, presta atenção nisso. Eu não vou poder encerrar se você não vier aqui à frente e orar com você. Eu sei quem é, mas eu não posso chamar. O Espírito Santo está te chamando, está aqui, irmãos, para poder orar com você. Só falta você. E são 2 pessoas. Vamos, irmão. Eu vou ter que ficar aqui até meia-noite. Eu não posso ir embora daqui sem orar com você. Aleluia! Glória ao teu santo nome, Senhor Jesus. Quem se compara a ti? Aleluia. Quem se compara a ti, Senhor? Podemos procurar no céu, na terra, debaixo da terra, ninguém se compara a ti. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Já vimos tanto, mas nada pode se igualar à tua presença. Amém, irmãos? Aleluia! Amém, irmãos? Obrigado, Jesus. Não dá vontade de encerrar, né? Um dia eu falo pro meu pai não vir comigo, a gente faz uma vigília aí. Não, ele não fica. Tá louco pra ir embora já. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Antes da gente dispersar, eu queria que vocês juntassem aí pra gente tirar uma foto. Louvado, Deus, aleluia.
Jesus. Glória a Deus.